Nós vamos tentar, fizemos um roteirozinho para falar da parte macro, que tem a ver com a paz na Terra, mas também com a micro. Vamos ver a questão. Porque podemos perguntar, alguém acha que pode haver paz na Terra neste momento? Ou nos tempos que correm? Começando logo porque não se valoriza a vida. E se a vida não é valorizada, não pode haver paz. Essa é logo uma das situações que pronunciam o estado da Terra. Depois de mostrar as coisas, aquilo que a doutrina nos diz sobre o mundo de provas e expiações, que é a Terra. Sendo assim, e porque a lei da afinidade existe em todo o universo, também não pode haver paz na Terra quando os homens não estão em paz. E isso nós verificamos a cada momento. E connosco, estamos em paz? E é um pouco para fazer este percurso, esta reflexão, porque no fundo é uma reflexão que nós trazemos aqui para conversar convosco. Eu fiz primeiro, não é? Pela primeira, também preciso de vez em quando. E depois trazer alguns aspectos consoladores da doutrina, que é sempre e totalmente consoladora, mas trazer alguns aspectos. Aí escolhi um livro, propositadamente, para nos lembrar que a cada momento podemos sempre recorrer ao consolo, à prece, para podermos continuar este percurso, que é um estudo nosso de encontrar a paz. Tá? Então é mais ou menos este roteiro. Lembrando que o dia 1 de janeiro é o Dia Mundial da Paz, mas também o Dia da Fraternidade Universal, creio que toda a gente sabe, e também todos nós ouvimos muitas vezes o desejo de todas as pessoas no início do ano. O que é que a pessoa quer? E a maioria das pessoas diz que quer paz. Mas é aquela situação da nossa pequenez ainda, pouca evolução, porque nós queremos a paz, mas queremos que ela seja trazida para nós. Esquecemos que nós somos atuantes no mundo. Como filhos de Deus, somos co-criadores e essa é a nossa responsabilidade. A doutrina espírita, e para quem está, mesmo que esteja há pouco tempo na doutrina espírita, deve começar a pensar muito numa abrangência maior. Isto é um momento, é a nossa vida, é um flash, passa rápido. E pensar no infinito ainda nos é doloroso, difícil. Pensar, eu sou um ser imortal e espiritualmente sou eterno. Temos alguma ideia do que é isso? Pronto, então querer a paz na Terra é o desejo de toda a gente, é normal, não é? Mas o que é que cada um de nós faz para atingir este patamar? Em si, no seu lar, por exemplo, com os seus amigos, com aqueles que convivem connosco, às vezes não são amigos, mas que terão que ser forçosamente à luz daquilo que é o progresso na Terra e de nós, que estamos cá. Então, comecei por trazer-vos aqui uma questão do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta aos Espíritos o que leva o homem à guerra. Questão 742. E a resposta dos Espíritos é, em parte, aquilo que eu trago, mas depois continua: predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual e satisfação das paixões. No estado de barbárie, os povos só conhecem o direito do mais forte. E por isso, é que a guerra constitui para eles um estado normal, que é o estado do mais forte. E o mais forte não é só fisicamente mais forte, é o mais poderoso. É aquele que usa o seu lugar para conseguir dominar os outros. É aquele que acha que está acima de tudo
e que não considera os outros como seus irmãos, que é a base principal do cristianismo, não é? Daquilo que Jesus nos deixou como mensagem. Todos somos irmãos, nós temos dificuldade em considerar todos como irmãos, já vamos ver um bocadinho mais à frente. Ora, à medida que o homem progride, é que sim, ele vai conseguir, ali pelo estudo, mas também pela aprendizagem, por aquilo que é a vida na Terra, que é uma experiência, uma oficina de trabalho, é que vai conseguir fazer a sua progressão. E aí, quando o homem fizer essa progressão, certamente que a guerra será cada vez em menor escala, ou existirá, ou não haverá necessidade de haver a guerra, não é? Pronto. O Lucas estava a dizer que o tema é muito apropriado, todos sabemos como estamos a passar, as situações que estamos a passar no mundo, com esta luta, porque antigamente havia o choque entre as pessoas, que era usar-se a luta, não é? Havia o duelo, e resolvia-se as questões de honra com o duelo. Hoje os duelos são diferentes, têm aspectos, mas continuam a existir. Começa também porque existem duelos entre nós mesmos. Nós temos a sombra e luz, e nós mesmos temos esta dualidade, a dificuldade em nos sobrepormos às nossas emoções mais imediatas, às situações mais adversas que nós também ainda temos, mas também os duelos das ideias, porque não aceitamos a ideia do outro, ou seja, a minha ideia sempre prevalece acima de todas as outras. E, portanto, todas estas questões levam o homem à guerra. Questão 742. Depois, também, Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, num livrinho que é Cartas do Alto, e o tema é Em Torno da Guerra, diz-nos assim: o planeta é uma grande escola, onde o espírito humano efetua um curso de aperfeiçoamento. Ora, todos nós sabemos o que é um curso de aperfeiçoamento. Não é um curso inicial, porque nós já somos espíritos que já tivemos vidas anteriores. É um curso de aperfeiçoamento. E depois diz-nos: o Senhor do Universo permite que os alunos organizem os regulamentos do enorme educandário desta escola à sombra das suas leis, que não se podem, são inevitáveis. Então, quer dizer, nós podemos organizar as leis, mas não podemos fugir daquilo que está determinado superiormente, ainda que elas sejam muito diminutas ainda, e são leis precárias, não é? Mas o facto é que nós organizamos as leis, e organizamos sempre de forma que elas sirvam os interesses de cada um, não é? Porque as leis são sempre organizações dos homens, mas são sempre deficitárias. A grande lei é a lei de Deus. E também nos diz, isto são alguns pressupostos, algumas ideias. Eis que os discípulos se revoltam, disputam hegemonias injustificáveis, encarceram-se em concepções absurdas no capítulo da política, da filosofia e da religião. Surgem os atritos imensos. É aquilo que é uma das outras situações que nós encontramos na Terra. Também no Evangelho segundo o Espiritismo tem um alerta extremamente importante. Quando no capítulo 11, quando nos fala amar o próximo como a si mesmo, é o item 14, caridade para com os criminosos. E agora nós perguntamos, quem consegue ter ainda assim caridade com os criminosos? Como é que nós vamos olhar para aquele que eventualmente assalta a nossa casa ou afeta um familiar que nos é muito querido, assim, uma pessoa muito próxima, ou nos afeta a nós? Como é que nós conseguimos ter caridade para esse criminoso? Será que alguém daqui já é tão elevado assim que consiga? Pelo menos começar a libertar-nos do ódio, da aversão, começar por aí, a começar a entender que ele é alguém que não conseguiu ainda entender as leis de Deus. Mas é difícil. Ou acham que é possível?
É possível, mas é fácil, não é fácil. E nós ainda temos muita dificuldade em amar o próximo como a si mesmo, a caridade para com os criminosos, principalmente. E diz-nos assim: não desprezeis ninguém. Pode ser um princípio do nosso caminho. Deus permite que grandes criminosos estejam entre vós a fim de vos servirem de ensinamento. E o criminoso, nós podemos pensar, à luz da doutrina espírita, é um espírito que ainda não evoluiu. Será? Ou será que é um espírito que até pode não ter cometido grandes crimes na vida anterior, ou em vidas anteriores, mas de repente ainda não limou aqueles germes do mal que tem em si, e de repente numa situação que o instiga, ele não consegue dominar e comete um crime. Pode acontecer, porque alguém poderá dizer, então isso tem a questão de andar para trás, retrógrado. Não, necessariamente. Ele pode já ter atingido um patamar de algo, ou pelo menos está adormecido, ou não foi confrontado com determinadas situações, e por isso não se mostrou como na realidade é. Porque nós o que vemos muitas vezes é as pessoas dizerem, mas aquele cometeu um crime, mas era uma pessoa tão calma, ninguém lhe encontrava situação nenhuma anómala, como é que pode ter cometido aquele crime? Não é? Não era impensável. E vamos sempre pensar, na doutrina espírita, pelo menos as pessoas que estão na doutrina pensam, se calhar foi uma influência de um mau espírito, estava obsediado. Mas será que pode ser só por aí, explicação? Pode estar até obsediado. Mas se foi obsediado, quer dizer que em si tinha alguma coisa que o levou a ter essa influência pela lei da sintonia e da afinidade. Então, o convite que nos é feito através do Evangelho é que não desprezemos ninguém. Este é um caminho difícil. Todos os dias nós pensarmos que aquele que nós conhecemos, ou aquilo que ouvimos, ou aquilo que vamos encontrando como notícias que vão acontecendo, nós consigamos não desprezar ninguém. É um caminho. Em breve, quando os homens forem levados a praticar as verdadeiras leis de Deus, não haverá mais necessidade destes ensinamentos. E todos os espíritos impuros, aqui está o sublinhado, é meu, todos os espíritos impuros e revoltados serão dispersos pelos mundos inferiores, de acordo com as suas tendências. Então aqui já temos uma perspectiva. O que é que vai acontecer a esses seres? Porque alguns deles acham que só existe vida entre o berço e o túmulo, não existe mais nada. Então podem fazer tudo. E hoje, com a questão de não se respeitar a vida, e eu penso muitas vezes nisso, de uma forma global, estamos a levar um pouco esse conceito a generalizar-se. Não se tem valor, a vida deixou de ter valor, tinha. Então, qualquer criança, não é? Na escola, pega numa arma e magoa um companheiro, e às vezes com situações bem gravosas. Então não está fácil esta convivência dos seres no planeta. Porquê é que isso acontece? Não é? Porquê é que acontece assim? Nós temos em nós esta dualidade de o bem e o mal. Exatamente porque esses criminosos podem estar na Terra junto de nós e nos empolgar ou nos influenciar, nós podemos sempre ceder a essa influência ou não. Isso é livre-arbítrio, porque também existem espíritos bons que vêm ao nosso socorro, vêm para nos influenciar, não são só os maus. Então ouvir uns ou ouvir outros já depende do nosso livre-arbítrio. Então, Leon Denis, no livro Depois da Morte, no capítulo 55, fala-nos das questões sociais e diz: o homem permanece desgraçado porque se conserva mau.
A causa do mal está em nós, nas nossas paixões e nos nossos erros. Eis o que se deve transformar. Para melhorar a sociedade é preciso melhorar o indivíduo. É necessário o conhecimento das leis superiores do progresso e da solidariedade, a revelação da nossa natureza e dos nossos destinos. E isso somente pode ser obtido pela filosofia dos espíritos. Porque através da filosofia dos espíritos é que nós sabemos de onde é que viemos, o que é que estamos cá a fazer, para onde é que vamos. Mas quem não sabe, quem não tem esse objetivo, quem não tem essa perspectiva, como é que pode andar por aí? Quem anda mal, bate pior, não é? Porque nós ainda tentamos equilibrar-nos. Eu olho para as pessoas e acho que algumas, elas andam desequilibradas porque não têm um propósito, não têm a vivência, nem a vivência nem a perspectiva que nós conseguimos ter através da doutrina espírita, a doutrina consoladora, tal como disse Jesus, e ele garantiu que o Consolador ficaria connosco até ao fim dos tempos. E então quer dizer que este estudo, esta ciência, é uma ciência do infinito, tal como nos diz o Livro dos Espíritos, mas já lá vamos. Então, na realidade, nós precisamos de mais humanidade para sermos mais humanos, porque não há humanidade. Ainda que nós sejamos humanos, mas precisamos ser mais humanos. E é imprescindível que tenhamos bastante coragem para raciocinar, de forma diversa daqueles que vamos tendo na nossa jornada coletiva. Então, perante algumas situações, temos que nos distanciar um pouco para conseguirmos prevalecer com a nossa forma de estar, com o nosso equilíbrio e não nos deixarmos levar pelo geral, por aquilo que aparece, não é? São as condições que nós temos de luta e de aprendizagem na Terra, porque a luta existe. A luta existe mesmo dentro de nós mesmos. Então, continuando neste roteiro, que não é assim tão longo como pode parecer, eu não quero que fiquem todos muito cansados, ainda por cima estamos a festejar o aniversário desta associação. Mas no livro Vinha de Luz, a questão, num capítulo, fala-nos da paz do mundo e da paz do Cristo. Então, qual é que nós queremos? Em que é que devemos refletir? A paz do mundo ou a paz do Cristo? Ou é a mesma coisa? Não, não é. Vamos ver que não é. Diz-nos: há muitos ímpios, caluniadores, criminosos e indiferentes que desfrutam a paz do mundo. Eles não têm consciência ainda não acordaram, porque há muita gente adormecida ainda. Sentem-se triunfantes, venturosos e dominadores no século. A ignorância endinheirada, a vaidade bem vestida e a preguiça inteligente sempre dirão que seguem muito bem. Para eles. Há alguns também que estão adormecidos, eu acho que andam sonâmbulos, também olham para eles e acham que eles estão muito bem. E há assim uma certa inveja. Eles já conseguiram e eu não consigo aquele domínio, não estou naquela posição. São aqueles que, se estivessem na posição, fariam exatamente o mesmo que vêm fazer, só que não têm posição para o poder fazer. Quando estava a passar este texto, lembrei-me que numa revista espírita, 1863, salvo erro, há lá um texto em que é explicado e dão Nero como um exemplo. Se Nero não fosse imperador, se calhar não tinha incendiado uma cidade. Se fosse uma pessoa com menos poder, podia incendiar a casa do vizinho. Porque na realidade o princípio é o mesmo, ou não? Cada um faz de acordo com o poder que tem para poder fazer. Às vezes nós ouvimos muita gente reclamar
sobre determinadas situações que acontecem na nossa vida coletiva comum, mas aquela pessoa, se estivesse naquele lugar, se calhar faria exatamente a mesma coisa que está a criticar ver os outros fazerem. Não tem o domínio, não tem o poder para o poder fazer. Eu acho que é uma reflexão. Como é que eu faria, às vezes, quando nós vimos alguma coisa que não concordamos, o que é que eu conseguiria fazer? Será que eu me consigo colocar naquela posição? Será que eu consigo pensar como é que eu faria se estivesse naquele lugar? Porque é a questão do poder. Portanto, estes que estão nesta situação, como diz este texto do livro Vinha de Luz, sentem-se muito bem. E depois nos diz: não te esqueças, contudo, de que a paz do mundo pode ser, muitas vezes, o sono enfermiço da alma. Porque o mundo ainda é de provas e expiações, os espíritos que o habitam ainda são espíritos pouco evoluídos, logo, a paz do mundo pode ser o sono enfermiço da alma, não o acordar. Então, muitas vezes a pessoa, quando reencarna, ela desvia-se das provas que escolheu ou que estão na sua programação, às vezes apenas fica estagnada por preguiça também, não é? E aproveita muitas vezes as oportunidades que vai tendo para a exploração dos mais fracos. Isso pode acontecer se estiver numa posição mais altaneira, como tivemos a ver, mas também pode acontecer, por exemplo, aquelas pessoas que usam empregados em casa e que lhe pagam miseravelmente para fazer as tarefas de casa que elas não conseguem fazer. E também fazem isso. Portanto, se tivessem uma fábrica, se calhar pagariam mal aos seus funcionários e assim sucessivamente. E, portanto, tudo é conforme aquilo que a pessoa tem à sua disposição, mas se tem o princípio de não respeitar o outro, então isso vai acontecer sempre, quer tenha mais ou quer tenha menos. Então, chegamos aqui a esta passagem do Palavras da Vida Eterna, quando nos fala de paz em casa. Aqui começa a tocar-nos. Até agora tivemos a ver a questão macro e a questão micro. Porque cada um de nós é um agente da sociedade, faz parte do mundo. Como é que nós trabalhamos a nossa paz em casa? Começando pelas pessoas que se encontram por razões várias, que convivem na mesma casa e que não têm que pensar exatamente da mesma maneira. Mas até que ponto é que se respeitam? Como é que se respeitam? O que é que fazem para respeitar outros membros de família? Para aceitar o vizinho. Mas o vizinho é que às vezes não me permite. Então não permite, nós podemos tratar menos com ele, se calhar, mas não criar sentimentos de aversão, de retaliação. Ele fez-me assim, agora eu vou fazer pior. Portanto, andamos sempre em guerra, no tal duelo que estabelecemos uns com os outros. Mas o colega de trabalho é um chato e está sempre a interferir na minha tarefa. Também acontece, mas se nós estamos lá colocados, temos que pensar que não estamos colocados nos lugares por acaso. Não estamos na família por acaso. Não estamos naquele emprego por acaso. Nem temos aqueles que nos desagradam mais por acaso. Não há acasos. Então, quer dizer que aquele é o instrumento de que a vida se serve para mostrar a mim qualquer coisa. Para quem estuda a doutrina espírita, tem maior responsabilidade e deve questionar o que é que eu posso fazer, ou porque é que isto me está a acontecer, o que é que eu posso moldar em mim para evitar que isto possa acontecer, ou para não atrair estas situações para a minha vida. Mas isto consegue-se fazer em pouco tempo? Não consegue. Por isso, Kardec fala da ciência do infinito. Leva para as nossas vidas, leva tempo, mas há que começar a fazer. Não é só ler, é aplicar, que é o mais difícil. E nós voltamos sempre qualquer que seja o tema, voltamos sempre à questão: conhece-te a ti próprio, faz diferente,
muda a tua forma de estar, e sucessivamente. Então, todos anelamos a paz do mundo. No entanto, é imperioso não esquecer, e as palavras têm força, não esquecer que a paz do mundo parte de nós. Nós não podemos modificar aquilo a que não temos acesso, não temos poder. Então, aí temos que aceitar, e isso depois mais à frente também vamos encontrar, temos que aceitar aquilo que não podemos fazer, mas modificar aquilo que está ao nosso alcance. Aquilo que não podemos mesmo fazer, às vezes podemos, através da forma, coletivamente, através da forma como atuamos na sociedade, porque há aquela situação do não me diz respeito a mim, deixa estar, eu não me interfiro. A neutralidade não, porque Jesus sempre afirmou que seja a tua palavra sim, sim, não, não. A neutralidade não serve. Nós temos que tomar posições, e essa posição também é sair daquilo que nós habitualmente chamamos a nossa área de conforto. Ora bem, então, vamos passar aqui uma canção que nos fala exatamente disto. A paz começa em nós. Vocês, se calhar, já devem, toda a gente deve conhecer. De qualquer maneira, vamos trazer para aqui, para esta nossa reflexão. Aqui, deve ser assim.
Ora, nós somos sempre muito bondosos a olhar para nós. E quando ouvimos dizer fazer o bem ao nosso irmão, nós pensamos, mas eu não faço mal. Mas se calhar também não faço bem. Ninguém é perfeito, nós estamos todos em progressão. E também nós termos consciência disso, também aquilo que fazemos ao planeta, como foi dito. Todos nós podemos fazer diferente. Todos os dias podemos mudar qualquer coisa. Todos os dias podemos mudar qualquer coisa. Em nós também, connosco, sendo caridosos connosco. Tendo paciência connosco próprios também. É uma construção de paz a cada dia, se quisermos. Então, desculpem, passou. Então, no Livro dos Espíritos, na questão 466, diz a pergunta que Kardec fez: porque Deus permite que espíritos nos excitem ao mal? Aliás, é aquilo que está também no Evangelho segundo o Espiritismo, que eu já passei. E a resposta: os espíritos imperfeitos são os instrumentos destinados a experimentar a fé e a constância dos homens no bem. Porque a pessoa até pode ser bom ocasionalmente, mas ainda não ter a constância de estar no bem. Tu, como espírito, diz-nos, deves progredir na ciência do infinito. Ora, eu pus ali aquela notinha, ciência do infinito. Porque até ao final nós estamos na ciência do infinito, ainda não tínhamos percebido. Alguém já tinha reparado nesta questão? Eu não tinha reparado e fui chamada a atenção através de uma outra autora espiritual. Passou-me ao lado. É por isso que passas pelas provas do mal para chegares ao bem. Então este é o nosso destino. Não podemos fugir. Digamos que é o determinismo do ser. É andar para a frente, progredir. Então, se não temos volta a dar, o melhor é começar rapidamente. Quanto mais rapidamente começarmos, porque os tempos estão acelerados e o planeta está numa fase complicada, mas também em transformação. Então, eu posso pensar, eu queria ser melhor, mas sou influenciado. Tenho luz e sombra e nem sempre consigo resolver, se não reagir de uma forma qualquer diferente daquilo que gostaria, reagir a algo que me provocou. Mas se nós formos pessoas de paz, não vamos reagir de uma forma agressiva. Quer dizer que se reagimos de forma agressiva é que não temos ainda a paz em nós. Digo eu, mas cada um pensará por si, porque somos todos diferentes e temos perspectivas diferentes. A questão do estudo, ler não chega porque é preciso estudar. E porquê eu estudo? Porque ler de uma forma individual é uma leitura que a pessoa faz e que lhe passam muitas ideias ao lado. Mesmo assim, quando relê o livro, às vezes vai encontrar pormenores que não tinha reparado. Isso acontece a toda a gente, porque estamos sempre de progressão, estamos sempre a ir um pouquinho mais além do que já fomos. E, portanto, podemos sempre encontrar ideias que não tínhamos encontrado. O estudo coletivo é muito importante porque nos permite dialogar com as pessoas, perceber outras formas de estar e outras ideias e outras perspectivas e, portanto, é muito mais rico se for feito em conjunto e as pessoas dão um pouco tempo para o estudo daquilo que é a vida mais importante, que é aquilo para onde nós vamos. Isto aqui é só uma passagem e damos pouca importância. Então, neste início do ano, também talvez possa ser uma promessa. Eu vou estudar mais a partir de agora, no ano 2025. Ok. Então, até agora trouxe assim algumas ideias daquilo que são as realidades no mundo. Depois há um livro, que é este livro de Joana d'Angelo, pela psicografia de Divaldo, O Mundo Regenerado. E que tem logo uma introdução, eu vou trazer, a partir de agora só trago coisas deste livro, e algumas ideias
e depois algumas mensagens. São 30 reflexões, eu tirei só algumas delas e trago para lembrar aqui e lembrar-me a mim do que é aquilo que nós podemos todos os dias pensar, algumas frases, pensar e tentar praticar. E é consolador, estas mensagens são de uma grande consolação. Começando logo na introdução, diz-nos Joana de Ângeles: não te assustes, não te alarmes, porque o mundo está difícil, podemos ficar assim assustados, alarmados com aquilo que está a acontecer. Não duvides do guia celeste. A gloriosa barca terrestre não se encontra à matroca, ou seja, à deriva. Confia em Deus e acalma-te, cumprindo o teu dever de amar a tudo e a todos. E cumprindo o dever também naquilo que nos diz respeito. Qual é a nossa posição, o que é que nós temos para fazer? Podem ser coisas simples, mas nós, se fizermos bem, nós estamos a contribuir para o bem. Mesmo que sejam coisas que aparentemente possam ser sem grande importância, mas estamos a fazer bem. Então, estamos a melhorar-nos a nós próprios, porque fazer bem aquilo que nos compete é uma obrigação de todos, a aprendizagem também. Depois, diz-nos também, aprofunda reflexões em torno da fé raciocinada. Não é a fé que habitualmente nós conhecemos ou aquela que nós trazemos dos conhecimentos que fomos herdando. Não, é uma fé raciocinada, refletida. Aprofunda reflexões em torno da fé raciocinada e avança com sorriso de esperança, porque, por mais incrível que possa parecer, já estamos iniciando, desde há algum tempo, um mundo de regeneração planetária. É um momento extremamente importante e nós estamos cá encarnados. Já pensaram nisso? E ainda por cima, iniciados na doutrina espírita, que é também uma outra benesse enorme, enorme. Para o nosso equilíbrio, se quisermos, equilíbrio pessoal, emocional. Depois, algumas mensagens. São convites à melhor conduta nas situações vigentes na Terra de hoje e oferecem conforto e segurança a todos aqueles que sinceramente anelam por um mundo melhor. Isto é a introdução assinada por Joana de Ângeles. E quais são as mensagens? Então, no capítulo 1 eu retirei estas frases. O capítulo 1 são 2 ou 3 páginas, mas eu retirei apenas algumas frases. Quando as criaturas humanas compreenderem que a renúncia em benefício de alguém é conquista de alto preço, os rumos da sociedade serão muito diversos destes que vêm sendo percorridos. Porque nós não conseguimos erguer. As pessoas dizem, eu quero ser feliz, mas quem é que pode construir a felicidade sobre situações de derrotismo de outros? Ou sobre aquilo que outros estão a sofrer e às vezes são consequência de nós próprios. Alguém consegue ser feliz numa situação dessas? Portanto, a felicidade não ergue o seu edifício de paz sob escombros dos que sofrem. Não pode. E a alegria, a gratidão pelo que se tem, devemos ser pessoas alegres, não é? É o convite da doutrina espírita para enfrentar as situações. Pessoas alegres, porque estar sempre pessimista. Eu tenho dificuldade em lidar com pessoas muito pessimistas, digo-vos já. Há aquelas pessoas que parece que carregam o mundo nas costas, são extremamente infelizes e à volta parece que é tudo cinzento. Não, sejamos alegres, sejamos positivos e gratidão por aquilo que a gente já conseguiu. Se nós pensarmos bem, todos nós já conseguimos algumas coisas que não tínhamos antes. Até a própria vida em sociedade, pela evolução tecnológica que tem, nos permite algumas situações que antes não havia, não é? Eu sou mais antiga, tenho mais uns aninhos do que a associação, uns quantos mais, eu lembro-me que não havia as máquinas que hoje ajudam imenso
naquelas tarefas que são chatas de fazer em casa. Uma delas é lavar a roupa e outras mais. Não havia, não é? Eu sou do tempo de estar a trabalhar, trabalhei desde cedo, e ter uma máquina para fazer contas, só tinha 4 operações, nem sequer era elétrica, era daquelas de manivela. E parece que já foi assim há tantos anos. Hoje temos a possibilidade de consultar o Dr. Google constantemente, até para podermos opinar sobre coisas que não deveríamos, não é? Mas pronto, mas isso é outra questão, não é? Hoje toda a gente sabe tudo porque vai ao Dr. Google à procura e opina sem bases de conhecimento, mas pronto, isso é outra situação. Então, mas sim, gratidão por aquilo que já conseguimos ter na nossa vida, e achamos sempre que temos pouco, queremos sempre mais e mais. E isso vai contra aquilo que é das leis naturais, e a pessoa fica frustrada. E depois, no capítulo 4, também nos dizem: não te sirvam de exemplo os caídos e os infelizes, todos esses que estão esfacelados em nome de modismos e variações da falsa felicidade. Porque as redes sociais também têm este lado menos bom, que é das pessoas publicarem situações que são ilusões, e as outras ficam todas muito chateadas. Olha, aquela fez aquela viagem e tem mais aquilo e tem mais aquilo outro, e eu ando aqui a trabalhar, e as pessoas começam a fazer comparações. Nós somos todos diferentes, não há comparação possível. Somos todos diferentes e todos temos coisas boas. Não tenho aquilo que o outro tem, pois eu sou diverso, sou diferente, então, mas tenho outras coisas que posso aproveitar. Então, não nos situarmos nestes exemplos das coisas. São tempos de passagem, tudo é temporário. Estas situações também são temporárias. Temos que aceitar um pouquinho, às vezes é a aceitação que também não temos. Nunca te facultes desanimar ante a aparente vitória da desordem e do desespero, que são sempre transitórios. Também passamos muitas vezes a ouvir: antigamente é que era bom, agora está tudo mal, está tudo em desordem. É aparente. Na realidade, nós verificamos acidentes e situações de catástrofe e verificamos que há muita solidariedade já, não é? Não é fácil encontrar, é que os mídia tragam essas situações para o público, porque isso não dá audiência e, portanto, normalmente vai-se para as coisas menos boas, para as desgraças, digamos assim. Não, cultivemos a parte boa da questão, porque há loucura, há solidão, há desconforto no mundo, há desequilíbrios muito grandes, mentais. É que nós esquecemos que convivemos nos dois mundos, o físico e o espiritual. E influenciamos e somos influenciados. Então, se entramos neste carro do desequilíbrio, qualquer dia estamos todos a precisar de ir para a parte psiquiátrica dos hospitais. E ainda é pior, ainda fica o Serviço Nacional de Saúde pior do que aquilo que está. Então, tentemos manter o equilíbrio em nós próprios e pedir pelas pessoas que não o conseguem fazer, porque há sempre recurso à prece, que é uma coisa que nós recorremos pouco. Pensar nas situações e entregar a quem de direito, que nós não podemos fazer, mas podemos pedir por. E essa energia do pensamento que vai para a atmosfera, ela cria uma psicosfera mais saudável. E a nossa própria também fica mais saudável, beneficia-nos a nós e beneficia o coletivo. Portanto, exageros. Hoje até o desporto está entregue ao poder económico e deixou de ser aquilo que poderia ser, porque é a ganância do dinheiro, não é? E pensemos nos velhos hábitos a que podemos retirar das nossas vidas e modificar, renovar. Trabalha, espera e confia. 3 palavras. Se nós todos os dias pensarmos: trabalha, espera e confia. Paciência também é uma qualidade
que temos muito que trabalhar em nós, queremos tudo para ontem, mas não pode ser, temos que dar tempo. Há uma frase de um livro que diz: se já tiveste tantas encarnações e vais ter outras tantas, porquê andar a correr? Não é? Porquê? Então, fazer menos, mas fazer bem. Depois, no capítulo 10, também encontramos umas ideias muito interessantes e que nos levam a boas reflexões. A resignação é a natural aceitação das ocorrências perturbadoras no dia-a-dia de todas as criaturas. Aprende a compreender os acontecimentos conforme sucedem e não consoante os desejas. Porque eu sou uma pessoa, mas cada um tem ideias diferentes, desejos diferentes. Não é? E também aqui é importante mudar o que é possível e aceitar aquilo que não podemos modificar. É uma velha ideia, mas estas velhas ideias é para pôr em ação. Não é só para dizer assim, eu ouvi, é muito bonito, não é? Mas fica lá no escrito. Também muitas vezes olhamos e lemos o Evangelho, mas não conseguimos fazer do Evangelho um manual de utilização. Verdade? Fazer do Evangelho um manual de utilização diário, porque não é um livro para se ler, é um livro para se praticar. E no capítulo 13, também, ameaças perversas aumentam em toda a parte. São factos. E a onda dos crimes é crescente e assustadora. É um facto. Aqueles que fazem parte da anarquia organizada ou do sofrimento que se lhes instalou debatem-se na ignorância, aguardando o momento de purificar o coração. Mas eu estou aqui agora, ainda tenho que esperar que os outros purifiquem o coração. Eu estou cá neste planeta é porque tenho em mim os germes que ainda não consegui retirar e que são do mundo de provas e expiações e de espírito imperfeito. Isto é que é a realidade. Por muito que queiramos ser melhores, nós estamos cá exatamente por isso. Então temos que também aguardar e ter paciência, pensar na ignorância que ainda existe e tentar fazer alguma coisa com o nosso exemplo. O nosso exemplo pode funcionar na comunidade onde nós atuamos. De alguma forma, podemos impor, não podemos impor, mas podemos exemplificar o que é diferente. E com isso mudamos. E atenção, mudamos não só a parte física, como também aqueles que espiritualmente nos acompanham. Porque esses também estão sempre, influenciamos e somos influenciados, permutamos e não podemos esquecer os dois mundos. Há quem se queixe que saiu de uma situação difícil. Eu ouço essas queixas. Ainda agora saí de uma situação difícil, já estou com outra para resolver. Alguma coisa está, ou porque é uma encarnação difícil, é uma encarnação de alguém que já adquiriu consciência e as coisas começam a acontecer. Não acontece por acaso. Como é que a pessoa encara as situações também vai favorecer o não repetir ou continuar a andar em círculo, porque se a pessoa não modifica nada, o círculo continua e as coisas vão acontecendo. Então, jamais te permitas perder a irrestrita confiança em Deus, debatendo-se em conflitos perturbadores. Ninguém está sozinho. As companhias dependem da forma como nós estamos perante as situações e conforme aquilo que fazemos para melhorar a nossa postura. No capítulo 13. Estou quase a acabar. E depois temos esta situação, devemos sempre encarar as coisas pelo lado mais positivo, não é? Eu acho que esta imagem leva a essa questão. Porque é o lado negativo? Porque não brincar com as situações, a ver o lado mais positivo. Para onde caminha a humanidade? Muita gente pergunta.
para onde é que nós vamos? Este mundo está horrível, para onde é que caminha? E é-nos dito neste texto, entre outras coisas, nos mais diversos períodos do planeta terrestre, vieram ter connosco espíritos de elevado nível, a fim de estabelecerem as metas morais que deveriam acompanhar o desenvolvimento espiritual. Sempre estiveram, sempre vieram e estão a vir. E nós temos que confiar nisso, porque é verdade, nós sabemos na doutrina, não é uma fé por fé, é fé raciocinada. O objetivo é a conquista de si mesmo, a autoiluminação, a vitória do Deus interno que todos temos e que está presente em tudo. E ainda, que tens feito os ensinos de Jesus no dia a dia da tua existência? Fica a pergunta. Não é? Estou mesmo a acabar. E no capítulo 16, eu lembro que o livro tem 30 reflexões. Todo o dia é dia de começar a fazer um recomeço. Também as estações do ano nos permitem isso, a renovar. O passagem de ano também, para ver se nós nos lembramos de que devemos fazer mudanças. Faze mais por ti mesmo. Levanta-te, sacode os teus pensamentos, a lamentação e a preguiça e semeia a luz. Onde haja sombra, acende modesta chama, e onde a dor se hominize ou se esconda, oferece o bálsamo, ou seja, o consolo, o alívio da bondade e da compaixão. Meditar e trabalhar, analisar ao fim do dia e ver o que é que podemos fazer melhor, o que é que não foi feito, o que é que podia ter sido feito. Mas isso leva tempo e eu não tenho tempo. Toda a gente tem tempo mental, porque pode estar a fazer outra coisa qualquer, mas a mente está ocupada, não é? Nós vivemos na nossa casa mental. Se a nossa casa mental estiver suja, como é que nós podemos ter paz? Construir alguma coisa nova, porque é aí, se nós não tivermos paz, no pequenino, no micro, como é que podemos almejar a paz no macro? Então, as conquistas individuais são património nosso, ninguém nos tira. Aquilo que nós já conseguimos fazer, mesmo que ninguém saiba, interessa, mas é património nosso, só esse património é que fica connosco. O resto é passagem, é ilusão, é temporário. A bibliografia, os livros que foram referenciados, muito obrigada, muitos parabéns à casa.